Tá tudo bem, moço? Posso falar contigo rapidinho enquanto não abre? Pode, mas eu não tenho nem dinheiro pra tentar ajudar em nada. Sem problema, chefe. Isso aqui é A gente tava aqui, paramos um pouquinho para descansar do evento. João, Natália Medina. E a gente vê os conteúdos da Natália na internet. Ela fez parceria agora com a Infinity, mas eu acho muito bacana o trabalho da Natália, porque ela aborda pessoas na rua e justamente vende, que é o que as pessoas têm dificuldade em iniciar uma conversa, em começar de fato uma conexão com as pessoas. E aí ela tava conversando aqui, eu falei, bom, já vou começar a gravar aqui pra capturar e já aproveitar essa entrevista meio que ao vivo, assim, no natural, né? Natália, conta um pouquinho assim, o que te motivou a entrar um dia já no varejo e aí se virar essa chave, vou empreender. O que te motivou de fato? Eu, em 2023, acabei sofrendo um acidente, né? Hoje eu sou metade de ferro, eu costumo brincar que eu sou bem cyborg. Só que aí, né, nesse acidente, a gente passa umas certas mudanças de mentalidade, a gente começa a questionar certas coisas. E eu já trabalhava no varejo, que no shopping a gente trabalha de segunda a segunda praticamente. E eu via que eu conseguia um rendimento muito alto, eu já tinha acumulado mais de 6 milhões no varejo. E eu falei, cara, se eu consigo vender 6 milhões pra uma outra pessoa, por que eu não posso vender nem que seja metade disso pra mim mesma, né? Então eu falei, preciso começar a empreender, sair do shopping, acabei me desligando do varejo e fiquei em casa pensando, bolando uma ideia. E eu sempre tive essa brincadeira na minha cabeça. Eu moro numa cidade tão bonita, né? Então, nem que eu tiver que vender água na rua. E aí, com essa brincadeira entrou na minha mente tão forte que eu falei assim, por que você não vai de fato vender na rua pra ver como é isso, né? A comunicação é a parte mais importante das vendas e era já a parte que, digamos assim, eu tinha já entendido tudo no varejo. Então, quando eu fui pra rua, claro que teve toda uma mudança de público, teve uma mudança de comunicação, teve uma mudança de abordagem, de como chegar nas pessoas. Só que a parte mais importante de qualquer venda hoje é uma conexão boa, né? É o que você fala com o cliente, a maneira que você se conecta, que ele entende que você tá levando pra ele não só o seu produto, né? E aí foi aí que eu comecei a melhorar cada vez mais, comecei a gravar esses conteúdos nas ruas também para inspirar outras pessoas que muitas vezes acabam falando que não tem o que vender, que não tem condição. E todo mundo tem um farol na cidade, né? Então é um lugar que todo mundo pode desfrutar, mas eu também mostro outros cenários também para poder vender. Só que hoje não é cenário, não é o farol, não é o produto, não é nada, né? É a pessoa. É como você se comunica, como você leva essa informação para o seu cliente, independente de qual produto você venda, seja um produto artesanal, uma tortinha, um doce, uma batidinha, um suco, uma bebida, enfim, ou até um produto digital, ou qualquer outro tipo de produto. Então a minha virada de chave foi basicamente esse acidente que aconteceu, que acabou me desmistificando de algumas coisas que eu tinha e entender que eu precisava fazer o meu próprio negócio, né? Se eu conseguia fazer tanto pelo negócio de outra pessoa, eu também poderia fazer pelo meu próprio negócio. E aí foi aí que começou essa jornada nas ruas, que eu comecei a gravar, fechei algumas parcerias e hoje estou aqui nesse evento incrível para aprender muito mais e tirar o máximo que eu posso. Que massa! E a gente vê, a gente acompanha, desde a época que eu comprava já na Adidas, eu via que você já era movimentada ali, era inquieta. Sim. Isso é uma coisa muito incrível. E a gente vê as pessoas sentindo muita dificuldade. A gente que trabalha, né, João, com cold call, com prospecção, com venda B2B complexa. A gente... Pra mim, né, cara, que tô todo dia fazendo cold call com todas as pessoas, falando com várias pessoas, conectando várias pessoas no telefone, a gente vem fazer um censo aqui e a gente acaba tendo esse bloqueio de falar com as pessoas. Então eu acho que é algo normal, mas que pode ser superado com muita facilidade também. Com certeza. E agora eu tenho uma pergunta pra ti, assim. As pessoas vivem reclamando, assim, de que, vamos lá, eu quero mudar de vida, eu quero ascender, e a gente sente muitas vezes que alguma crença acaba bloqueando aquela pessoa. Seja o medo da rejeição. O que tu sente, assim, que poderia ser usado pra qualquer pessoa, independente do produto, pra quebrar essa crença e dar o primeiro passo, dar esse start? Eu acho que uma coisa que eu levo pra mim, que eu passo também pros meus alunos, é que quando a gente é pequeno e a gente vai começar a andar de bicicleta, a gente tem muito medo. A gente olha pra bicicleta e fala, eu vou cair, eu não vou conseguir. Então, o primeiro passo que a gente dá é subir na bicicleta. O segundo passo que a gente dá é colocar uma rodinha. Então, a gente faz adaptações pra gente conseguir lidar com esses nossos medos, esses nossos traumas. Também muito estudo por trás, né? Quando a gente fala de vendas, se você estudar e você ler muito, você começa a entender que é mais parte do nosso cérebro bloqueando algo que a gente pode ser do que, de fato, algo de verdade, né? É mais um medo irreal. O trauma nada mais é do que o medo irreal que a gente tem pra nós mesmos. Então, além de muito estudo, é eu associar essa brincadeira que eu sempre fiz comigo da bicicleta, que dá muito certo. A gente primeiro tem que subir na bicicleta, depois tem que andar de rodinha, depois de andar de rodinha, adquirir equilíbrio, entender como se faz pra andar, e sim, a gente tira a rodinha, passa por mais uma fase de adaptação pra entender como faz a curva sem a rodinha. Então, tudo é adaptação e crescimento e constância, porque se nada adianta você ficar com medo de andar de bicicleta, subir até na bicicleta a primeira vez, mas não andar com ela. Então, as vendas, essa conexão com o cliente é isso também. Nada adianta você ter o medo, achar que ele é uma verdade absoluta e você não ir lá e fazer para ver se o medo é de verdade algo que é real ou que de fato te trava. Então, você passar por essa adaptação
completamente normal, é uma fase de início que todo mundo tem. Como andar de bicicleta é um medo que a gente tem, mas é algo que só tá na nossa cabeça, até porque depois a gente aprende e você pode até parar de andar de bicicleta por um tempo que depois você volta e você ainda tá com o músculo ali meio que ativado. Então, é um processo que você passa, que é normal, mas que é totalmente possível de ser superado, sabe? E você já pensou, ou já teve o sentimento de, sei lá, vou parar, vou desistir? Claro, eu acho que é um medo, é uma coisa que a gente sente em todos os processos, né? Seja vendendo no varejo, seja trabalhando para outra pessoa, seja trabalhando em qualquer outro cenário hoje, a gente chega em um determinado momento que começa a passar certas dificuldades, ou cansaço, ou às vezes a motivação não bate tão alta, porque a gente não tem motivação todos os dias, e a gente passa, será que isso é para mim? Será que eu devo continuar? Mas é aí que entra aquela parte da disciplina, né? Que você passa de deixar a motivação de lado para começar a aplicar de forma constante com disciplina. Você entender que você está fazendo isso porque tem um propósito no final, que você está lutando por algo maior e que lá no futuro isso vai te trazer resultados. Aí nesse momento você desativa o modo motivado e ativa o modo disciplinado, né? Então a gente passa por essa parte de se questionar, de pensar, será que é para mim mesmo? Porém, é você ativar o modo disciplinado, fazer acontecer, porque depois que você faz acontecer, mesmo no modo disciplinado, você fala, nossa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu fui vender, ainda bem que eu fiz essa ligação, ainda bem que eu liguei para aquele cliente, se eu não tivesse ligado, eu não teria fechado essa venda. Então, a gente passa por essas questões, mas é algo que a gente vai passar em qualquer cenário. Você entender isso vai te ajudar muito a superar essa falta de motivação, né? Que animal, que massa, pessoal. E ó, Evento Empreende Brasil possibilitando esse tipo de conversa com empreendedoras e empreendedores Com que certeza, movem. várias trocas, né? Exatamente, que legal, Natália. Prazerzão estar aqui com vocês, trocar essa ideia também. Que massa. Vou encerrar aqui, pessoal, pra gente poder bater um papo aqui um pouco mais de boa, mas depois a gente volta aí e vou compartilhar aqui o @ da Natália para vocês acompanharem o trabalho incrível que ela tem feito aí nas redes. Obrigada.